Estamos de volta com o SBT e você ao vivo e para todo o estado. E agora, vamos continuar falando de saúde, mais precisamente sobre as doenças reumatológicas. O termo mais conhecido pelas pessoas, e que você aí em casa até deve usar, é reumatismo. E agora, no inverno, aumenta muita gente as dores. Mas vamos entender melhor o que é e como tratar com a médica PhD em reumatologia, Sônia Fialho. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, Marja. Vamos tentar entender, porque tem os termos muito usados e as pessoas confundem muito as doenças, né? Uhum. O que é o reumatismo? Então, Marja, o reumatismo é um termo que está consagrado popularmente, mas na realidade ele indica normalmente não só doenças relacionadas aos tecidos articulares, aos ossos, aos músculos, mas também ao acometimento de órgãos internos. Na verdade, quando a gente fala de reumatismo, a gente está falando de uma gama aí de mais de 100 doenças diferentes. E aí, então, os sintomas, por exemplo, de estar com uma doença reumatológica, é um pouco complicado, já que existem mais de 100 doenças, né? Como detectar isso? Tem um exame específico para saber, eu estou com uma doença reumatológica? Exatamente. Como é uma gama muito grande de doenças que podem ser relatadas como reumatismo, é fundamental você procurar um médico reumatologista para poder, quando você está com sintomas, principalmente de dor, para procurar saber qual é o tipo de reumatismo que você tem, porque o tratamento vai ser bastante diferente dependendo do tipo do diagnóstico, da patologia. Então, na verdade, eu senti uma dor, por exemplo, sei lá, nas articulações, na mão, nas pernas. O melhor é procurar um médico reumatologista para saber qual é o tipo de doença, né? Exatamente. O principal sintoma que está relacionado ao reumatismo é justamente o sintoma doloroso, a dor. Mas para saber qual é o tipo de doença que está relacionado com essa dor, você realmente precisa procurar um médico especialista. A gente foi para as ruas ouvir e saber, o que elas sentem, aonde elas sentem dor, onde tem mais dor agora no inverno. Vamos ver o que o pessoal nas ruas respondeu. E quando baixa as temperaturas, qual é a parte do corpo que dói mais? Qual é a parte do corpo? Toda. Os pés. Que dores a senhora tem? Os pés, principalmente os pés. Dói bastante os pés? Isso. O braço e as costas. Que tipo de dor que é? Não sei, dor do fio. O meu é a cabeça. O que você sente? Dor na garganta, dor de cabeça. Dói bastante? Dói bastante. Dói as pernas, dói os braços, até aqui na nuca, nas costas. Porque eu costumo ficar muito de pé, assim, entendeu? Eu quase não costumo me sentar, entendeu? Tem um banco aí. Aí no inverno dói mais ainda? Dói mais, cidadão. Inverno é muito ruim, cidadão. Eu sou mais o calor. E agora, então, a gente realmente, o pessoal reclamando bastante, que agora no inverno está doendo tudo. Uhum. Agora no inverno, quais as principais recomendações? Então, é muito comum essa sensação de maior dor no inverno. Geralmente, no inverno, a gente tem uma diminuição da vascularização em volta, periférica, e isso acaba aumentando a percepção dolorosa. É fundamental que as pessoas continuem praticando exercícios físicos, que elas tendem a ficar mais imóveis durante o inverno, e, claro, manter sempre coberta, com o maior aquecimento possível. Manter sempre o corpo bem quentinho. Existe muita confusão das doenças reumatológicas com a artrite, né? As pessoas confundem muito, é isso? Exatamente, assim. Na realidade, popularmente as pessoas interpretam a artrite como sendo igual a um reumatismo. Na verdade, a artrite é um dos tipos de reumatismo e é fundamental a gente aprender a distinguir se essa artrite ela tem uma causa mais degenerativa ou se ela tem uma causa mais autoimune, mais inflamatória. As formas de tratamento, quais são as mais comuns para esse tipo de doença? Se você tem um tipo de reumatismo que está mais relacionado a causas mecânicas, mais degenerativas, normalmente o que a gente vai indicar é uma fisioterapia, o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e realização de atividade física. Uma boa alimentação também é bastante importante. Mas se você tem um tipo de reumatismo que é um reumatismo mais inflamatório, como lúpus, como artrite reumatoide, atualmente a gente tem medicamentos bastante modernos, surgiram nos últimos 10 a 15 anos no Brasil e no mundo, e tem bastante chance de melhora com esses medicamentos novos também. O Sistema Único de Saúde fornece medicação para quem precisa do SUS, no caso de doenças reumatológicas? Tem acesso?
Fornece. Então, nos últimos anos, o SUS tem provido para os pacientes, mesmo as medicações que são medicações de alto custo, mas que têm proporcionado uma qualidade de vida enorme para os pacientes que são portadores dessas condições, que até muito pouco tempo atrás acabavam evoluindo com deformidade, com incapacidade física, com bastante limitação na sua qualidade de vida. Bom, então as pessoas podem recorrer a um posto de saúde, tendo a receita do médico, conseguir pegar a medicação para fazer um tratamento com tranquilidade. Exatamente. E a questão de prevenção, né? Existe uma época, ou quais as principais atitudes que a gente pode ter no dia a dia para se prevenir de doenças reumatológicas? O que pode ser feito? Então, grande parte das doenças reumáticas, elas têm uma marca genética. Então, a pessoa já vem com aquela carga, com um aumento de chance de desenvolver... Hereditário. Exatamente. É claro que a questão dos hábitos saudáveis são fundamentais para que a gente não desenvolva a doença e essa carga genética não acabe se desenvolvendo completamente. Hábitos saudáveis de uma forma geral, não fumar, se alimentar de forma adequada, realizar exercícios físicos, né, manter o IMC, que é o índice de massa corpórea adequado. Doutora, e para quem pratica esportes, por exemplo, tem algum cuidado além específico para quem, por exemplo, eu tenho alguém na minha família que tem doença reumatológica, eu posso vir a ter, tem algum cuidado? Com relação aos esportes, eu sempre recomendo aos pacientes que procurem fazer o que tem gosto, para que persistam na atividade física. Agora, no inverno, é bastante importante você ter o aquecimento das articulações, porque os tecidos costumam se retrair por questão do frio mesmo e aumenta a chance de você ter contratura. Então, é bem importante fazer esse aquecimento inicial antes de desenvolver a sua atividade física preferida. Doutora, vou pedir um site para quem quiser em casa ter mais informações, entender melhor o que são as doenças reumatológicas. Tem algum site interessante para o pessoal, que seja referência para o pessoal em casa estar acessando? Essa questão é bastante importante que você colocou, porque hoje, habitualmente, as pessoas já vão até a internet e aí leem qualquer tipo de gama de coisas que a internet aceita. Então, eu costumo recomendar o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é o www.reumatologia.com.br. Lá eles vão encontrar bastante orientação acerca dessas condições reumatológicas. Alguma outra dica fundamental para a gente enfrentar a questão da doença com mais tranquilidade? Eu acho que a questão fundamental é o diagnóstico precoce. Então, se você tem algum sintoma que você pensa que isso pode ser uma doença reumatológica, procure um especialista em reumatologia o mais rápido possível, porque hoje a gente sabe que existe uma correlação direta entre o que vai acontecer no futuro com o diagnóstico precoce, com o diagnóstico Sentiu uma mais dor, cedo. Corre para o médico, porque dor não é normal, né? Exatamente, dor não é normal. Isso pode acontecer com crianças também? Então, existe também essa crença anterior de que reumatismo é uma doença de velho, mas reumatismo não é doença da terceira idade. Reumatismo pode acontecer em criança, em qualquer faixa etária, inclusive nos idosos também. Doutora, muito obrigada. Eu é que agradeço. Muitos esclarecimentos. Agora, então, o pessoal em casa já sabe o caminho e, inclusive, onde pesquisar informação com propriedade. Obrigada. Obrigada a você e à disposição.